Boa tarde a você, seja bem-vindo ao último CNN Mercado de 2025. Vamos lá. A Bolsa Brasileira, como vocês sabem, está de folga, sem negociações por aqui hoje, mas as negociações seguem normalmente nos Estados Unidos. O mercado de ações americano está prestes a alcançar um fenômeno raríssimo: 3 anos consecutivos de ganhos de 2 dígitos. Isso aconteceu só 5 vezes desde 1940. E embora as bolsas estejam patinando no negativo hoje, em meio ao ritmo mais fraco mesmo de fim de ano, a S&P 500, uma cesta que reúne cerca de 500 empresas listadas nos Estados Unidos, deve subir 17% em 2025, após altas de 24% e 23% nos últimos 2 anos, e isso mesmo com preocupações com tarifaço, juros altos, guerras pelo mundo, uma possível bolha de inteligência artificial e a mais longa paralisação governamental da história do país, o shutdown. Você acompanhou aqui com a gente. O que ajudou a impulsionar esses ganhos neste ano foram os lucros das empresas, justamente também o entusiasmo com a inteligência artificial e o otimismo sobre corte de juros pelo Federal Reserve, que sinalizou ontem que não deve cortar a taxa novamente tão cedo. E é normal que as autoridades façam promessas para os próximos anos. E como foi diferente com Xi Jinping, presidente da China, que prometeu para 2026 políticas macroeconômicas mais proativas. Segundo ele, o país asiático está perto de atingir a sua meta de crescimento, que é de cerca de 5% neste ano. O PIB deve alcançar 20 trilhões de dólares, puxado pelos setores de defesa, ciência e também tecnologia. O presidente não revelou nenhuma política específica para o próximo ano, mas prometeu melhorar a qualidade da economia chinesa, mantendo então um crescimento razoável. Essa fala de Xi Jinping acontece em um momento em que se observa uma desaceleração na economia da China durante o segundo semestre de 2025, que foi pressionado pelo fraco consumo das famílias, pela deflação persistente e pela longa crise no setor imobiliário. 2025 foi um ano importante também para as criptomoedas. A trajetória do Bitcoin merece aqui uma atenção especial. O criptoativo chegou ao patamar de 125 mil dólares, um único Bitcoin custando tudo isso. Em entrevista ao CNN Money, Rony Schuster, líder de pesquisa do mercado Bitcoin, comentou sobre o retorno desse tipo de investimento no longo prazo. Vamos ver um trecho. Começou a vir o lado bom e o lado ruim do Trump, né? O lado bom, a gente realmente teve avanços regulatórios bem significativos aí nesse último ano, né? Eu vou dar um exemplo específico, que foi o Genius Act, que é um projeto de lei aí aprovado nos Estados Unidos, que cria um framework regulatório para a gente ter a emissão, a custódia e tudo relacionado a stablecoins, né? Que são como se fossem as criptos associadas, ou seja, lastreadas em algum ativo estável, e no caso, né, do dólar, porque a gente está falando dos Estados Unidos, né? Então isso foi muito positivo, né? As stablecoins, elas já estão tendo um crescimento no seu capitalização de mercado muito acelerado, principalmente devido a essa nova regulação, né? Mas também teve o lado ruim do Trump, né? Tarifaço e tudo que a gente já comentou aí, né? Diversas formas nos últimos meses, né? E aí isso também foi negativo para os criptoativos de forma geral, né? Então isso também fez uma pressão no preço para baixo, enquanto que essas melhorias regulatórias fizeram uma pressão para cima. Nesse recorte aí de 2025, quem ganhou foi a pressão para baixo. Mas é isso, se você aumenta esse recorte para 2 anos, para 4, para 6, quanto maior o seu período de tempo, mais você vai ver que o Bitcoin sempre tende a ganhar de todos os outros ativos aí, como a melhor opção de investimento. Por hoje é só. CNN Mercado volta amanhã, já 2026, às 8h55 da manhã. Você segue agora com a nossa Thaís Herédia no Hora H e eu te desejo um feliz ano novo, próspero e feliz. Tchau, tchau.